Sim, houve uma mudança na lei na tributação de criptomoedas. Então, os criptoativos passam a ser tributados de forma diferente. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te explicar. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham no Declarando Bitcoin. Gente, antes de mais nada, eu quero fazer um pedido público aqui de desculpas para vocês, que eu não estou conseguindo estar com vocês aqui em vídeos longos, tanto quanto eu gostaria. Mas prometo, esse ano, tá nas minhas promessas de fim de ano, que esse ano eu vou trazer os vídeos longos aqui. Então, para os meus seguidores queridos que me pedem, que me cobram vídeos longos aqui pro YouTube, porque o short eu tenho alimentado para vocês aqui sempre, ok? Inclusive hoje postei aqui algumas curtas aqui na comunidade, que são os stories aqui do YouTube, ok? Então, antes de mais nada, fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu vou te explicar aqui as mais perguntadas sobre a nova legislação. A gente fez um apanhado disso, isso é importante aqui para todo mundo. Eu trouxe aqui as mais perguntadas e vou responder isso para vocês. E já toca aqui no sininho para receber as nossas notificações. Aproveita e dá um legal para nós aqui, para que a gente entenda que é importante eu estar aqui com vocês toda semana, ok? Dá esse legal que eu vou levar isso em consideração e deixa aqui para mim a tua dúvida, que na medida do possível eu vou estar aqui com vocês sempre respondendo, ok? E já nos segue em todas as demais redes sociais, né, gente? Então te inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com o parceiro, aquele que te segue, com gato, cachorro, papagaio, com todo mundo aqui que opera junto contigo, que tu sabe que precisa dessa informação. Essa informação serve para ajudar todos que estão com ideias redondamente enganadas aí a respeito da nova tributação. Já aproveita, nos segue aí lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para o X, né? Segue em todas as redes sociais que a gente tá junto, ok? Gente, vamos ao que interessa. A gente fez aqui um apanhado de 35 perguntas sobre a Lei 14.754, que é a lei que afeta vocês, altera a tributação de criptoativos, tá? E aí nessas perguntas eu identifico um padrão aqui, a gente tem respondido isso no saque lá no Instagram, que são sempre as mesmas dúvidas, né? Todo mundo está cercado das mesmas dúvidas. Eu tenho dito para vocês aí que vocês assistem lives demais, né? Porque o pessoal acaba se confundindo aqui com o mesmo assunto. Então, antes de mais nada, deixa eu dizer para vocês o seguinte: a Lei 14.754, ela altera de fato a tributação de criptoativos no exterior. Veja bem, no exterior. Ela foi sancionada, as novas regras já valem a partir de janeiro de 2024. Então, nesse momento onde eu estou gravando esse vídeo, as regras já estão valendo, ok? Essa nova lei trouxe essas dúvidas todas, ela já gerou dúvidas desde a tramitação, a gente vem acompanhando isso. Larguei aqui diversos shorts para vocês com os meus feedbacks a respeito disso, mas eu vou trazer objetivamente aqui as mais perguntadas. Então, a primeira pergunta é: qual é a relação dessa lei com as criptomoedas e as carteiras digitais? Gente, a lei, ela incluiu ativos virtuais e as carteiras digitais no conjunto de aplicações financeiras que, quando situadas fora do país, estão sujeitas às novas regras de tributação. Então, sim, é fato que se fala na lei em ativos virtuais, que então pega aí todos os criptoativos, e se fala na lei também em carteiras digitais. Fato. Haverá tributação sobre a variação da criptomoeda sem a realização? Não, isso é mito, gente. Não existe isso na lei, não foi debatido isso na lei. Até houve esse debate anteriormente, mas não foi o que foi aprovado. O ganho de capital vai ser apurado de forma anual e juntamente com a variação. Ou seja, essa variação patrimonial, essa variação cambial patrimonial que tu tiveres nos teus ativos, ela só vai ser tributada
no momento da realização e de forma única, ok? Então, não é fato que o holder precisa fazer esse pagamento sobre essa variação cambial, enfim, sobre a variação de cotação, tá? Isso é uma grande bobagem que está se dizendo na internet. Eu não vou dizer o clichê aquele que a internet é lugar de bobagem pelo seguinte, tá? Eu não acho que seja um lugar de bobagem. A internet, de fato, ela traz, são várias interpretações e todo mundo é livre para ter a interpretação que quiser. E é aquilo que eu digo sempre, tu segue aquilo que melhor te convencer, né? Então, o meu entendimento, Ana, do Declarando Bitcoin, sobre esse assunto, ok? Quando será pago o imposto sobre os ganhos nas aplicações financeiras do exterior? Gente, uma única vez. Com as novas regras, o contribuinte passa a tributar tais rendimentos anualmente na declaração de ajuste anual, ou seja, é só na DAA que tu vai fazer essa apuração, ou seja, de janeiro a dezembro de 2024 na DAA do ano seguinte. Em 2025 tu vai pagar sobre os lucros de 2024. Quando começa a valer as novas regras de tributação, já está valendo, janeiro de 2024. Será permitido, essa aqui é sensacional, anota aí isso, gente, essa aqui é sensacional, nós esperamos muito tempo por isso. Será permitido compensar prejuízos? Sim, com a nova lei, as perdas que forem apuradas em aplicações financeiras no exterior poderão ser compensadas com ganhos de outras aplicações financeiras também no exterior. Ou seja, é a primeira vez que nós teremos condições de fazer a compensação de prejuízo, e isso é magnífico. Inclusive, assim, ó, para o trader, eu diria que é necessário, ok? Isso corrige uma falha muito grande que nós temos nas operações de criptoativos. Quando será feita essa compensação das perdas? A compensação será feita dentro do ano base, ou seja, no ano das operações, lá na declaração de ajuste anual. Caso haja acúmulo de perdas, poderei compensar em lucros de anos posteriores? Sim, caso haja acúmulo de perdas não compensáveis, essas perdas poderão ser compensadas com os anos anteriores. Como a gente faz em bolsa, né? A gente carrega esse prejuízo. Como funciona a atualização do valor dos bens pagando menos imposto? Essa aqui é muito boa. Por que é muito boa? Porque tem muita gente dizendo aí que se criou um imposto novo de 8%. Então, não se criou um imposto novo de 8%. Tira isso da cabeça. A lei abriu a possibilidade, veja bem, é uma possibilidade, ela te faculta, não é uma obrigatoriedade, de tu, contribuinte, atualizar o valor dos seus bens e direitos no exterior até a data base de 31/12/2023, pagando uma alíquota de 8% sobre a diferença em relação ao custo de aquisição. Gente, facultado, ok? Não é obrigatório, corrige quem quer, paga esse imposto de 8% para atualizar custo, somente quem queira, ok? Então, presta atenção nisso para quando tu ouvires de novo que foi criado um novo imposto de 8%, tu saiba que isso é uma grande bobagem. Ou para ser educada, não é uma grande bobagem, mas é uma interpretação equivocada. Para ser educada, é uma interpretação equivocada da lei. Eu tô muito educada, né, gente? Vamos lá. Tenho que pagar imposto de 8% obrigatoriamente? Não! Apenas se tu quiser realizar a atualização do bem. É opcional. Isso tudo é perguntas que eu recebo todos os dias de vocês, tá? Então a gente fez esse compilado para vir aqui despejar para vocês. Isso tem, inclusive, quem quiser ler na íntegra, eu vou deixar o link aqui abaixo, tem isso por escrito lá no Declarando Bitcoin. Nunca declarei, então eu posso me regularizar apenas pagando 8%? Não, gente, nem pensar. Somente são passíveis de atualização os bens e direitos já declarados na declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2022, entregue até 31 de maio de 2023, ok? Então é aquilo que já foi entregue até 31 de 5 de 2023, beleza? Então não é assim, nunca declarei, toco aqui, meto 8% e tá tudo certo. Isso também é um grande equívoco, digamos assim. Eu tô educada, né, gente? Salve saudade de mim, né? Mas eu tô mais educada, ó, eu tô mais educada do que nunca. Tenho interesse em atualizar.
Quando devo pagar os 8%? Bom, antes de mais nada, deverá preencher uma declaração específica que será disponibilizada pela Receita Federal. Não tem ainda essa disponibilidade, tá? Para formalizar essa opção. E o pagamento deve ser feito até o dia 31/5/2024, ou seja, daqui até lá teremos aí um formulário disponibilizando essa possibilidade. As corretoras estrangeiras que operam no Brasil passarão a reportar as informações para a Receita Federal? Sim, elas passarão. E não somente as corretoras. Qualquer empresa que operar no país com ativos virtuais, independente do seu domicílio, está obrigada a reportar informações para a Receita Federal e ao COAF. Ok? De que forma? Não sabemos ainda. A Receita vai regulamentar sobre esse assunto. A nova lei substituirá a IN 1888? Essa é muito perguntada porque está cheio de gente achando que não precisa fazer mais a IN 1888. Não substitui a IN 1888. A nova lei não só não substitui, como a instrução, gente, ela não trata de tributação. Isso é uma coisa que eu sempre falei para vocês, que ela não traz obrigação de pagar, ela traz uma obrigação de declarar. Muita gente, eu já fui criticada por isso, diz, ela não traz obrigação de pagar, mas ela entrega todas as suas transações. Bom, o intuito pelo qual ela foi criado, isso é um fato. Agora, ela não traz obrigação de pagar. Já a ausência de entrega dela traz a obrigação de pagar a multa, ok? Ainda devemos informar as movimentações realizadas nas corretoras estrangeiras na IN 1888? Sim, até que haja, e se houver, a gente não sabe por meio de que a Receita vai querer as informações das estrangeiras, então a menos que a Receita modifique a IN 1888, certo? Modifique a instrução ou emita nova instrução, a gente continua entregando normalmente. Em quais casos será considerado que o ativo virtual e a carteira digital é uma aplicação financeira no exterior? Bom, vamos lá. Quando é em corretora estrangeira, de fato, ela é considerada uma aplicação financeira no exterior, certo? Ainda que a lei diga que a Receita Federal vai se manifestar a esse respeito, mas pelo que está na lei, é isso, está no estrangeiro, portanto, é uma aplicação financeira no exterior. Com relação às carteiras digitais, demandamos aqui em ter uma posição, um posicionamento da Receita Federal. A Receita Federal já fez um perguntão genérico, onde nesse genérico ela mesma diz que vai regulamentar sobre esse assunto. Então, carteiras digitais, ela vai ter que se manifestar a respeito. O que eu, Ana, penso? E aí sou eu, Ana, pensando. Eu penso que não é a carteira aquela que tu utiliza para mera custódia, mas sim as carteiras na forma que a gente usa rentabilizando, como staking, operações em DeFi, coisas assim. Então, eu acredito que a intenção do legislador tenha sido essa e não meramente no holder, ok? Mas isso eu acredito e a gente tem que aguardar, sim, a Receita Federal para falar sobre esse assunto. Por outro lado, enquanto ela não disser que carteiras são essas, não muda nada com relação às carteiras. Não teremos mais a isenção nos meses em que o total alienado não superar os 35 mil. Não teremos enquanto no estrangeiro. Nas nacionais segue a isenção. Continuamos com a isenção na realização, na liquidação, na alienação até 35 mil reais mensais na exchange nacional. No estrangeiro, de fato, não tem mais. Essa aqui eu vou ter que responder porque as pessoas falam muito isso ainda na internet, e isso é fruto aí de muitos equívocos, né? E as pessoas me perguntam se fica a isenção de 6 mil do ganho de capital na estrangeira. Gente, não. A isenção essa de 6 mil foi prevista no texto original, mas não foi aprovada. O texto definitivo foi aprovado sem isenção alguma, ok? Isso a gente tem que ficar muito ligado. O imposto pode chegar a 22,5%, também importante. Não. As alíquotas progressivas que podiam chegar a 22,5% do imposto também foram removidas do texto. O texto fechou em 15%. A conta é 15%, ok? Qual a alíquota do imposto? É 15%.
15%, fechou? É 15%. Ah, mas não tem aquela tabela do ganho de capital. Não, é 15%. No exterior é 15%. Fechamos a régua aqui em 15%. Passa a régua e termina. Será permitido compensar prejuízos de ativos de naturezas distintas? Sim, ao que tudo indica, sim, pelo que está na lei, sim. Desde que ambas as operações sejam consideradas aplicações financeiras no exterior, será permitida a compensação entre elas. Isso é o que está na lei. Todos os ativos virtuais serão considerados como aplicações financeiras no exterior? Não. A Lei 14.754 de 2023 remete à regulamentação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil as regras para enquadramento de ativos virtuais como aplicações financeiras no exterior. É aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Temos que esperar a regulamentação da Receita Federal para dizer efetivamente como ela vai entender isso. Será permitido compensar o imposto pago no exterior sobre os rendimentos de aplicação financeira? Sim. A compensação de imposto pago no exterior poderá ser realizada desde que em conformidade com o previsto em acordo internacional firmado com o país de origem dos rendimentos, tá? Aqui a gente tem aquela lista de acordos que tu acha no Google, acha lá no blog, acha em qualquer lugar. Quais os pontos positivos para o investidor de cripto? Compensação de perdas é de fato um ponto positivo, que atualmente não era permitido e passa a ser permitido. E a apuração que passa a ser feita de forma anual é um ponto positivo, com certeza. Em vez de tu apurar mensalmente, passar a apurar anualmente. Quais os pontos negativos para o investidor de cripto? O fim da isenção de 35 mil. Ele é negativo para quem? Para o holder que se utilizava do limite de isenção. Esse sim, ele passa, se ele quiser continuar utilizando o limite de isenção, a ter que transacionar somente na Exchange Nacional. Onde serão declarados os rendimentos de criptoativos no exterior? Os rendimentos de aplicações financeiras no exterior, apurados de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano base, passarão a ser somados e inseridos na própria ficha de renda de capital aplicada no exterior, lá na declaração de ajuste anual. Ou seja, está empurrando lá para a declaração do ano que vem a gente fazer essa informação, ok? Já vale para a próxima declaração de imposto de renda? Não, gente. Nesse momento onde eu estou gravando esse vídeo, estamos em janeiro de 2024, o próximo IR é agora em maio de 2024, relativo ao ano de 2023, tá? E, portanto, até 31 de dezembro de 2023, valia a lei antiga, certo? Somente as leis antigas, não tínhamos ainda a figura dessa lei nova, portanto, não muda nada para essa declaração de imposto de renda, muda para a próxima. As novas regras já passam a valer para os criptoativos a partir de 1º de janeiro? Sim. Tem uma discussão aqui, tá? Que alguns especialistas do direito entendem que enquanto a Receita Federal não regulamentar, as regras continuam como estão. Nós, por cautela e também discutindo com outra ala jurídica, tá? Inclusive a nossa, a gente acredita que considerar isenção no exterior ainda em janeiro de 2024 é um risco para o contribuinte, uma vez que já está expresso na lei que não existe a isenção enquanto no estrangeiro, tá? Então, a gente não acredita nisso. Então, aquilo em que se depende de regulamentação, tais como o reporte, né, das estrangeiras, as carteiras digitais, isso sim, a partir da onde a Receita regulamentar. Agora, seguir utilizando a questão da isenção, nós consideramos perigoso, nós aqui não aplicaremos a partir de janeiro de 2024. Quando a Receita Federal irá regulamentar? Bom, aqui eu não tenho bola de cristal, eu não tenho como dizer isso para vocês, tá? A resposta da Receita Federal ao nosso contato foi: como a lei foi publicada no dia 12, a medida ainda está em estudo pela Receita Federal, a lei será regulamentada e não temos data para tanto. A Receita só irá comentar após a regulamentação. E aí, após disso, ela trouxe um perguntão onde ela refere-se às offshores e trusts e não fala especificamente dos criptoativos. O que ela fala dos criptoativos é sempre no genérico, dizendo que vai regulamentar. Terei isenção na venda ao transferir criptoativos de uma corretora estrangeira para a nacional? Isso é muito perguntado. Se a alienação for feita em uma exchange nacional, entendemos que sim,
ainda tem a isenção até que a Receita Federal regulamente isso, dizendo de forma expressa o que ela entende como nacionalização. Se ela falar que ela entende como nacionalização o momento da entrada no Brasil, né, e não na liquidação, aí sim poderia modificar. Mas até que ela se manifeste, a gente entende que sim, tu pode transferir da estrangeira para nacional, liquidar aqui com a isenção. Terei que pagar imposto ao transferir cripto de uma exchange nacional para uma carteira? Não, porque não ocorreu um fato gerador de imposto. Numa carteira, tu simplesmente trocou de endereço. Tu tirou de uma carteira tua numa exchange, transferiu para uma carteira tua virtual ou física, enfim, uma carteira tua. Carteiras físicas também serão afetadas. A questão das carteiras ainda será regulamentada pela Receita Federal, tá? Aqui fica aquilo que eu penso. Eu penso que será consideradas carteiras que possuem algum tipo de rentabilização e não meras carteiras custodiantes, ok? Isso eu penso, a gente depende da Receita Federal. Paga imposto no hold? Não paga imposto no hold. Para ser tributado precisa ocorrer um fato gerador. Não tem fato gerador no hold. A variação cambial ou a variação de cotação também aí não é uma forma de realização. Não paga no hold, não paga para holdar. Se eu tiver cripto adquirida da Binance em carteira, pago imposto? Não, apenas quando ocorrer o fato gerador do imposto. Tu ter ela lá em hold por fato de ter comprado na Binance não quer dizer que tu paga imposto. Como saber se uma exchange é nacional ou estrangeira? Gente, aqui eu fiz vários stories sobre isso, respondi várias caixinhas de pergunta. Primeiro, a gente opera numa exchange que a gente tenha contato, tá? Eu não operaria numa exchange que não fala comigo, ou seja, se ela não tem suporte, se ela não responde e-mail, se ela não tem nenhum tipo de comunicação, eu não guardaria meus ativos nela, não operaria nela de forma alguma. Então, tu tens que ter acesso aos teus termos de uso para saber quem é a empresa que tu estás utilizando para transacionar. Lá nos termos de uso, tu vai ter lá se essa empresa tem sede no Brasil, se existe um CNPJ no Brasil, se não, se é estrangeira. Então, tu tens que poder ler o teu termo de uso, né? E tens que poder também conversar com essa empresa. Qualquer coisa no sentido contrário, existe aí uma questão de enquanto consumidor. É a mesma coisa que tu chegar numa loja, né? E na loja não ter ninguém para me atender. Então a gente chega num banco, a gente tem alguém para atender. Tu usar uma exchange, por mais que exchanges funcionem de forma diferente, ela tem que ter no mínimo um suporte decente para te atender. Se não é uma exchange segura para que tu aporte teus fundos, né? Vamos combinar, isso é uma questão de segurança, de feeling. A Binance é considerada uma exchange nacional. Aqui é delicado, muita gente está falando aí que não, ela é uma exchange nacional, ela não é estrangeira, porque ela tem sede no Brasil, enfim. Nós fizemos inclusive um artigo, nós já tínhamos, trouxemos também a Tatiane Prachete para escrever sobre o assunto. E o nosso entendimento declarando o Bitcoin, até o momento, entendemos que a Binance atua como exchange estrangeira. E essa informação foi confirmada pelo próprio diretor, o Guilherme Nazar, na CPI no Congresso Nacional. Tem também, tem aqui, inclusive no YouTube, tem lá no nosso Instagram, tem artigo sobre isso, tem gravação sobre isso em cadeia nacional, do Guilherme Nazar falando que sim, a Binance é uma empresa no estrangeiro, que ela não tem CNPJ no Brasil enquanto exchange, enquanto empresa que opera criptoativos, e que a BFintech no Brasil, ela é meramente uma empresa que cuida de assuntos administrativos, ok? Que a operação não é sediada no Brasil e que ela sim adota a defesa de que ela não é uma exchange nacional. E de fato, tá, gente? Ao consultar lá o Rede 5 certificado, eu nunca localizei uma exchange da Binance sediada no Brasil. O que tem no Brasil é de fato a BFintech, que é quem faz o movimento administrativo, e temos aí as estrangeiras dela com o CNPJ indicando o representante aqui. Então não temos a figura da Binance como nacional. Fica uma dúvida, eu não vou dizer que não fica, tá? Porque legalmente, até juridicamente, pode-se dizer que poderia ser, mas assim, a Binance tem um corpo jurídico para isso. Nós temos, por outro lado, aqui Receita Federal, Banco Central, CVM, todo um time aí de reguladores. Nunca os nossos reguladores conseguiram
fazer prova disso e autuar a Binance de alguma forma com relação a isso. Então, essa decisão não cabe a nós, cabe aos reguladores. O que nos cabe é, se nós tratarmos a Binance como nacional, porque baseados no eu acho ou no eu penso, né, nós corremos o risco de acumularmos multas diversas aí por questões de IN 1888 e utilizar limites de isenção aos quais a gente não tem. Então, eu não arriscaria de forma alguma considerar a Binance como exchange nacional. Gente, sendo o que tínhamos para o momento, esse meu retorno os vídeos longos foi estrondoso e eu trouxe para vocês aqui as 35 questões mais perguntadas para nós sobre a nova legislação, ok? Eu espero que vocês estejam com tanta saudade de mim quanto eu estou de vocês. E, de novo, aproveita e me segue em todos os canais. Lembrando que o Saque da Loira acontece diariamente lá no nosso canal no Instagram. E nos segue em todas as demais redes. Aproveita e acompanha lá no blog que tem saído muito artigo bacana, ok? Gente, um beijo grande e até a próxima!